Boa noite, retomando aqui os trabalhos após uma pequena problema técnico. Tivemos que adotar a técnica da NASA para fazer funcionar. Muito boa noite, ótimo, muito obrigado pelo feedback com relação ao áudio. Peço imensas desculpas, como dizem meus amigos portugueses, com relação a esse probleminha técnico. Eu apliquei a técnica da NASA agora, que é de reiniciar o aparelho, né? A NASA fez com o telescópio Hubble. Então há de funcionar. Conosco, eu peço desculpas aí pela retomada. Vamos chegando só para iniciarmos a nossa conversa com um minutinho de delay. Muito boa noite, quem já se aproximou aí na nossa live. E é uma live muito especial que teria grande satisfação e alegria de receber a visita do meu amigo Luiz Trindade, o Luigi, como carinhosamente apelidado. E é uma live para tratar das inovações ao som de In Flames, como não poderia deixar de ser, nosso metal escandinavo, para tratar das inovações do processo de recuperação e falências. Então vamos receber aqui o nosso amigo Luiz Trindade. Vai ser uma grande oportunidade para termos informações com a pessoa mais bem informada com relação a esse processo legislativo que eu poderia ter acesso. Então vou fazer o convite aqui. Vamos aprender todos muito com o Luigi. Vamos convidá-lo aqui. Vamos aguardar aqui um segundinho. Agora entrei. Boa noite! E aí, garoto? Boa noite, meu velho. Tudo bem? Gostei do som. Opa! Vou baixar o áudio aqui, porque senão fica muito animada a nossa conversa aqui, vai distrair a galera. Eu tava escutando antes aqui, já me animei aqui também. Pô, tu disse que ia vir com a camisa do Metallica, até me fardei aqui, ó, Luigi. Olha aqui, ó. Trouxe que se fosse necessário, eu ia trocar a vestimenta mas minha camisa do Motorhead. A minha do Motorhead sumiu lá em casa, inclusive. Foi bom se ter lembrado. Oh. Vamos fazer uma diligência a esse respeito. Não, aqui é metal raiz, né, Luiz? Eu sou dessa cultura também. Metade do meu guarda-roupa é camiseta preta, né? E as outras são as coloridas, né? Luigi, eu quero te agradecer imensamente já de início, assim, tu ter aceito esse convite para participar dessa nossa conversa. E seguramente vai ser uma grande oportunidade para todo o pessoal que acompanha, interessado em execução fiscal. Afinal de contas, tu sabe, né? Nós somos amigos e é extremamente, assim, é do meu interesse essa conversa entre o tributário e o empresarial. Muitas vezes a gente do tributário não tem a mesma visão que o pessoal do empresarial tem, e o fato, na verdade, é o mesmo, o fato econômico, que tem as suas repercussões tributárias, vai ecoar lá na minha execução fiscal, e a temática também está sendo tratada nesses processos de insolvência. Então vai ser uma grande oportunidade, fico imensamente grato aí tu estar participando. Eu que sou agradecido, né, por essa oportunidade, eu que sigo o teu canal, né, e foi através dele, inclusive, que a gente conversou, a gente já tinha conversado antes na posição de juiz e advogado, né, fui muito bem recebido quando te conheci, por sinal, né. Aliás, um dos poucos que recebe a gente e trata na individualidade, vamos dizer assim, né? E depois, então, eu comecei a assistir o teu canal, fizeste parte do curso da Fundação, que foi um curso pioneiro, um curso que está repercutindo até hoje aí, que era um projeto pequeno, né, Thiago? E acabou se tornando tendo uma repercussão nacional. Ficou gigante. Ficou gigante. Tanto que hoje o curso, o patrono do curso é o Manuel Justino e leva o nome dele, né? Isso não precisa dizer mais nada, né? Com certeza, com certeza. Foi um curso vitorioso, sob a tua maestria, e realmente ficou uma atividade ímpar, realmente, né? Uma grande oportunidade, eu fiquei muito honrado com o convite, e realmente foi uma oportunidade muito bacana para dialogar com o pessoal do empresarial, trazer um pouco da experiência do juiz
da execução fiscal, né, do tributário, então foi realmente muito legal. Te agradeço novamente aí. Não me agradece não, tu tem que te preparar porque no que vem tem mais turmas, isso sim. Bora! Partiu! Para quem não conhece, o Luigi, assim, ele é ligado no 220 volts, assim, ele é extremamente bem disposto, com muitas ideias, gente, é difícil até de acompanhar as ideias, e ele me incentiva muito, assim, a escrever, a dar aula, enfim, incentivador também da gente estar compartilhando conhecimentos, enfim, aqui todo mundo é aprendiz também, né, Luigi? Para mim vai ser uma grande oportunidade estar contigo aqui, enfim, sempre é bom encontrar os amigos, né? E agora, nesse momento de pandemia, que a gente tem que estar, enfim, mais afastado, é maravilhoso estar contigo de novo. E a gente está aprendendo juntos, né? E assim, o passado veio, nós estamos nesse nosso presente, a gente não sabe bem para onde que a gente vai, e é bacana a gente poder estudar e talvez traçar algumas projeções, com o teu conhecimento, a tua expertise já da prática realmente do direito falimentar. Vai ser uma grande oportunidade. Luiz, eu queria te fazer uma pergunta, assim, na verdade, te convidar a te apresentar um pouco para o pessoal do meu perfil, né? Te apresentar um pouco, colocar um pouco a tua atividade profissional, o que tu anda fazendo. Bom, agora que eu parei de fazer filho, né, que eu tô com 2 pequenos, com diferença de 1 ano de idade entre eles, né, a gente trabalha também nesse meio tempo. Tu fala que eu sou 220, porque tu não conheceu as crianças lá em casa ainda, por causa da pandemia, né? Aí tu vai ver o que é trifase, né? Mas eu sou um advogado formado em 98 e eu sou tributarista raiz, vamos dizer assim, né? Eu sou da primeira turma de especialização do IBET do Paulo de Barros Carvalho, professor PBC, né? De lá para cá eu sempre me especializei, eu fiz 6 especializações durante esses anos todos, 6 pós-graduações, né? Diversos cursos, sempre tentando aprimorar, entender mais a mecânica empresarial e essa correlação com o fisco, com as problemáticas da empresa, na verdade. E também, nesse meio tempo, acabei me apaixonando pela parte de insolvência. Fui morar em São Paulo, estudei em São Paulo, estudei no INSPER, estudei no Ibajude. Acabei voltando para Porto Alegre, fiz mestrado em Direito e Econômico na Unicinos, né? E desde então, as coisas sempre foram se conectando, vamos dizer assim, né? Eu virei embaixador do Ibajude, que é o Instituto Brasileiro da Insolvência, hoje o maior órgão que trabalha com insolvência no Brasil. E agora, recentemente, eu fui convidado a virar coordenador acadêmico nacional, que inclusive agora quinta-feira, estou indo viajar, estou indo para São Paulo, que nós vamos realizar o 3º Congresso Internacional de Insolvência no Palácio Tangará, né? Onde vai ter o lançamento do nosso livro, né, do 2º Congresso. Vão ter homenagens a participar ministros do STJ, advogados. É um grande grupo que se trabalha no Brasil das pessoas ligadas à insolvência. E agora, como coordenador acadêmico, tu sabe como é que eu penso, né, Tiago? A minha cabeça borbulha. Eu acho que a gente sempre tem que procurar sair daquilo que é ortodoxo. A gente tem direito, ele não é uma coisa presa. Eu acho que a criatividade com conhecimento é que faz o direito novo, né? E eu acho que esse tipo de pensamento, mostrar as coisas de um ângulo diferente, como as pessoas por vezes não enxergam, né, é o que faz o direito evoluir. E isso é o que pauta, basicamente, a minha atividade, isso é o que pauta, basicamente, a minha vontade de estar sempre estudando e criando coisa nova. Até para a próxima versão do curso da Fundação, nós vamos ter a mistura aí do direito público administrativo dentro da recuperação judicial. Já estou lançando aqui o Rafael Maffini, amigo, grande jurista aí, vai falar sobre... Dispensa apresentações. Vai falar justamente sobre essa relação da recuperação judicial dentro do direito administrativo. Agora nós temos repercussão geral sobre se uma empresa pública pode ou não pedir recuperação judicial. Eu já olhava isso há um bom tempo, até mandei um print da tela para o Rafael Maffini no domingo. Né? A gente não para nunca. E a ideia é essa, né? Sim. Eu venho fazendo essa junção entre o direito tributário, entre o processo tributário e a parte fiscal de um tempo para cá. A criação do curso em si, para mim, era algo que já caía de maduro, né? A gente precisava ter
essa conexão, esse diálogo entre essas partes. E aí aqui eu conto uma história bem simples, que resume muito isso que eu vou falar. Sobre direito tributário não falar com insolvência. Quando eu fui conversar com o professor Manuel Justino para ele fazer o encerramento, eu perguntei para ele se ele conhecia ou se ele tinha alguma coisa, porque às vezes acontece academicamente, com o professor Paulo de Barros Carvalho, né? Às vezes as pessoas, a gente não sabe, mas as pessoas têm algum tipo de atrito, né? E ele falou assim para mim: olha, Luigi, tu sabe que eu não conheço ele. Bom, se o Manuel Justino e o professor Paulo de Barros de Carvalho não se conhecem, isso já explica porque um sinal. É um grande sinal que o direito tributário nunca falou com a insolvência, né? Eu ria com ele no telefone porque tá explicado por que vocês não conversam, né? Então, agora eu estou fazendo esse trabalho bem voltado, né, para essas questões que envolvem tanto tributário quanto recuperação judicial, quanto insolvência. E eu deixo bem claro, né, Tiago, aqui, eu não sou um advogado que gosto de ver só o lado do credor, né, o lado da recuperando em si. Eu acho que o sistema tem que funcionar. Eu acho que o sistema ele tem que dar certo. Eu acho que ele tem que ser colocado e ele tem que atingir o objetivo ao qual a gente propõe, né? Esse é o meu pensamento. E eu acho que todo mundo tem que abrir um pouco de mão de alguma coisa. Não existe aquela coisa de um tem que ganhar mais que o outro, que todo mundo perde. Então é nesse caminho aí que eu venho trabalhando ultimamente, tentando passar esse tipo de pensamento, de raciocínio. O curso, por exemplo, ele já veio nesse sentido. Nós vamos ter os artigos agora específicos do curso, ou seja, é tu plantar a semente da dúvida e deixar com que as pessoas pensem, né? A gente nunca sabe de onde virá a resposta. Mas é um pouquinho disso aí. Com certeza. Eu acho que, além dessa... Semana passada eu fiz uma live com o André Santa Cruz, também, professor de Direito Empresarial. Que bom! Claro. Foi uma live muito bacana, assim, enfim... também dispensa apresentações, né, pela influência, sensacional. Enfim, a atividade dele no Planalto lá. E eu comentei com ele, e enfim, compartilho novamente, né, quando eu fiz o concurso para Justiça Federal, é bem na linha do que o professor Manuel Justino colocou. Quando eu fiz o concurso para Justiça Federal, não estava no programa, agora já mudou, agora já está, mas naquela época não estava o direito falimentar no programa de direito comercial na época, né? Então a gente vai entregando um pouco da idade, né? Isso foi pré-Código Civil de 2002, mas aí não estava no no direito do programa de direito comercial, não tinha o direito falimentar. E por ironia do destino, eu muito rápido cheguei nessa unidade onde eu atuo desde 2013 até hoje, que é uma vara de execuções fiscais, uma vara de competência exclusiva em execuções fiscais, e a gente trabalha todos os dias com essa matéria. E aí, por ironia do destino, não estava no programa e eu cheguei, gente, e agora, né? E aí a gente vai estudando e tal, e a prática também, eu me apaixonei pelo direito empresarial, porque a gente precisa desse diálogo, como tu colocou, né? Precisa dessa visão. Se um dos maiores tributaristas brasileiros não conhece um dos maiores professores de direito comercial e empresarial do Brasil, assim, realmente é uma coisa que denota, né, a necessidade de a gente evoluir e maravilhoso a gente ter essas iniciativas, né? Tanto assim acadêmicas e também na esfera, a gente já se conhece da parte processual, enfim, dos processos, assim como a gente vem trabalhando, mas muito interessante é essa parte muito pouca gente no Brasil tem a oportunidade de acompanhar processos legislativos. Muito poucas pessoas. Isso é uma coisa assim, totalmente excepcional. Eu tive a grande felicidade em questões da magistratura, da organização da justiça, de unidades judiciárias, de ter elaborado anteprojetos de lei que foram ao STJ, enfim, as associações, enfim, a gente apresentou e isso frutificou. E é muito bacana, me orgulho, assim, fico muito honrado de ter participado dessas inovações. E eu sei que tu também andou te envolvendo bastante, e isso é uma coisa que diferencia, assim, o profissional. E eu queria, Luiz, para a gente entender um pouco mais dessa inovação que foi aprovada no Senado na semana passada, o nosso timing, por sugestão tua, um timing perfeito da nossa conversa,
eu estava pensando se tu podia nos comentar alguma coisa, enfim, das tuas atividades com relação ao processo legislativo, o projeto de lei que começou lá o 6229, enfim, foi aprovado com outra numeração na semana passada, né? 4458. Isso. Fala um pouquinho pra gente dessa coisa. O que acontece? Nós temos a 11.101, né, que é de 2005, que ela veio a substituir o decreto, o famoso decreto das falências e concordatas, né? A gente pegou a época da falência e concordata. Pegamos. E o que eu vou dizer assim, de uma maneira bem minha mesmo, né? Passados 15 anos, se escreveram várias obras dos 10 anos da legislação. Foram 15 anos de muita luta jurisprudencial, de formação de jurisprudência para tentar entender as lacunas que não se entendiam, se divergiam muito sobre as questões de insolvência, tanto na parte de recuperação judicial, quanto na parte de falências, né? E nós levamos 15 anos, basicamente, para conseguir consolidar o entendimento jurisprudencial acerca de 95% desses temas. Mas logo lá atrás, houve o início foi 2016, se eu não estou enganado, 2018, a criação de um grupo de trabalho grande, depois virou um GT menor, depois um GTzinho. Muitos juristas fizeram parte deles, Cássio Cavalli, Daniel Carnio, Ivo Weisberg, Valente, muitas pessoas, mas os grupos iam sendo desformados, depois formados com outras pessoas. O que eu recordo disso é que quando a Fazenda começou a botar a mão na lei, houve muita mudança, inclusive das pessoas que saíram, né? Basicamente, quem eu conheço que trabalhou desde o início dessa briga legislativa de construção, é um grande amigo meu, que é o Daniel Carnio, que é um juiz que dispensa apresentações, assessor do presidente do STJ hoje, é um cara que realmente me abriu muito as portas, assim, em todos os níveis, né, por uma questão de confiança acadêmica, de confiança de trabalho, assim, então eu sou muito grato a ele, não que eu concorde 100% com as ideias acadêmicas também, porque a gente diverge, né? O Cássio também é um jurista excepcional, claro. E ele diverge muito do Daniel, mas o Daniel foi basicamente um dos poucos que se manteve daquele grupo, né? Bom, esse ano, então, sempre se falou, vai sair a lei, vai sair a lei, vai sair a lei, e nunca saía, né? O próprio Manuel Justino falava, eu não vou perder tempo indo para Brasília, porque tu vai lá, não, hoje sai, nunca sai, né? E a história da 11.101 também é assim, né? Entre o projeto de lei que foi aprovado no Senado, muita parte foi alterada. Nesse caso, não. Nesse caso, a versão final, que começou com a 10.225, né? E que depois ela foi pensada, virou a 6225, porque era anterior, ela foi aprovada esse ano na Câmara dos Deputados. E eu te confesso que eu não imaginava que ela fosse ser aprovada, porque, inclusive, acho que não era o momento apropriado para aprovar essa lei. Eu acho que a gente devia ter aprovado outra legislação, que era uma legislação que tratava do momento de pandemia, como tratar essa questão pandêmica. Mas ela foi aprovada, né? Depois disso, então, ela foi para a Câmara, foi para o Senado, e aí a gente brinca, né, que se a gente soubesse como são feitas as leis e as linguiças, né, a gente não comeria linguiça. E aí eu posso te falar que houve um grande debate, um grande racha acadêmico, vamos dizer assim, de juristas, de pontos de vista bem antagônicos e calorosos os debates, até de gente sair do grupo do WhatsApp, sabe? Gente grande sair do grupo do WhatsApp, assim. Porque foi na noite de quinta-feira da semana passada, se eu não estou enganado, foi aprovado o 4458 no Senado, né? Aonde é que eu tentei fazer alguma coisa interessante, que foi justamente nessa questão fiscal com a senadora Soraya, que é relatora do Código Comercial, onde ela queria atrair para si a competência para ser a relatora desse projeto de lei, para que se então estabelecesse um grupo de juristas para se debater melhor. Mas nós tivemos uma interferência muito forte, mas muito forte esse ano, da Fazenda, em relação à formação da lei. É uma lei também que ela é muito avalizada pelo ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, né? Ele avalizou muito isso. Então, existiam muitas pessoas que davam o aval para essa lei. Mas a lei realmente, ela
foi aprovada no Senado, e aí se determinou a relatoria para um senador de Minas Gerais, que inclusive é um advogado, na condição de que ele não mexeria na lei. Tá? Questões políticas, na verdade. Sim. E aí, então, realmente pouca coisa foi mexida, coisas muito pequenas, assim, em relação ao que foi aprovado de importante, vamos dizer assim, aprovado dentro da... Sim, que veio da Câmara, que veio né? da Câmara. Praticamente quase tudo da Câmara foi aprovado, né? Coisas boas. Posso dizer assim, ó, eu acho que não adianta a gente chorar sobre o leite derramado, a gente tem que se adaptar. Eu acho que a sociedade, o ser humano, sobrevive quem se adapta melhor, né? E não adianta a gente querer ficar brigando ou lutando contra a temperatura, que a gente vai perder essa batalha, né? Com certeza. Coisas muito boas que nós tivemos dentro da lei. A questão do Deep Finance, quer dizer que o financiamento para a empresa para a empresa que está ali endividada, que está na recuperação judicial, é uma coisa legal. Só que aí não vi alterações ainda das resoluções do Banco Central, que eu acho que, no meu entender, são importantes, né? Mas o que está deixando todo mundo muito em ebulição, todo mundo muito de sangue quente, na verdade, é justamente a questão fiscal. Ou seja, claro, poderiam se debater inúmeras coisas, se debate muito sobre a questão do produtor rural, poder ou não pedir recuperação judicial, depois que o STJ pacificou o entendimento que poderiam. Aí teve essa influência aí vamos dizer, das trade companies, né, que ameaçaram publicamente a não investir mais no agronegócio. E aí a gente começa a ver, né, Thiago, como é difícil um processo legislativo, né? E eu te confesso que eu tenho grandes amigos que destruíram a lei, assim, destruíram a lei. Até no próprio domingo eu falei com o Daniel, né, dando os parabéns porque não é fácil também tu te envolver desde 2016 numa lei, né? E o que ele comentou, e comentou isso no próprio curso, que para a lei passar, tu tem que pagar esse pedágio para a Fazenda Nacional. E segundo assim, o entendimento dele, de parte da doutrina que apoia a nova lei, ela é um avanço. E realmente ela tem avanços. E aí a pergunta é melhor avançar um pouco do que não avançar nada. Essa é a dicotomia. claro. Ou a gente avança 80%, não chega no 100%, só que a visão da outra parte da doutrina e dos juristas é no seguinte sentido: se era para avançar desse jeito, melhor era ficar onde nós estávamos, do jeito que nós estávamos. E realmente é questionável. É questionável. Na minha opinião, né, o que vai acabar acontecendo? Uma série de novos debates e teses jurídicas vão voltar a abarrotar o Poder Judiciário para que se futuramente consolide uma jurisprudência a respeito de cada tema que vai ser debatido. Tá? Então, isso é uma coisa que para mim é o que vai gerar. Porque, vou dar um exemplo. Uma coisa que não é novidade e que está repetida na nova lei, o artigo 57, ou seja, a velha discussão da exigência e não da certidão negativa para poder homologar a recuperação judicial. A gente sabe, e os motivos vão mudar. Eu acho que os motivos de tese vão mudar. A gente sabe que quando a lei foi promulgada, esse artigo já estava lá, o que ele dizia, na verdade? Já que tu tinha que ter certidão negativa, mas também na própria lei dizia o seguinte: olha, uma lei específica vai tratar de um parcelamento especial para as empresas em recuperação judicial. E essa lei não vinha nunca. Então a jurisprudência consolidou naquele momento, com base naquela circunstância, que a ausência de legislação que vai prever, ou deveria ter previsto, na verdade, a condição especial de um parcelamento, me dá o ensejo de dispensar a CND, porque eu não posso que uma legislação negativa prejudique um contribuinte. Então ele vai ter a homologação mesmo sem CND. Ponto. Sim. Passados muitos anos, né, veio então a Lei 13.043 em 2014. A gente está falando de 2001 a 2014. Olha quantos anos, né? Quanto tempo para tu fazer... De 2005, né? Até 2014. Foram 9 anos. Até 9 anos. É. E mais a PGFN
publicar a portaria que fazia a regulamentação, foram 14 anos. Ah, sim, regulamentou. Tá? Foram 14 anos no total. Agora tu te pergunta, e isso é interessante, por que levaram 14 anos para regulamentar um parcelamento de empresa em recuperação judicial? Por que a Fazenda estava nem aí para isso, né? Deixa isso aí para lá. E aí vem a questão. Hoje foi tudo muito rápido. Nós tivemos a lei, que criou, na verdade, a transação tributária, do adormecido Código Tributário Nacional, do artigo 171. No mesmo dia já foi publicada a portaria. Olha a velocidade do fisco nesse sentido, né? Sim. E agora, quando a gente tem essa alteração legal, né, através da 4458, também já se alterou a 10.522, que é a do CADIM, que para mim tudo é contrabando de... Sim, que traz o parcelamento ordinário. Exato, né? Exato. Então, isso também foi de forma simultânea. O que eu parei e comecei a olhar, e que eu observo muito ao longo de muitos anos? As 10 maiores recuperações judiciais da história do Brasil entraram de 2016 para cá. As 10 maiores. Não se tem precedente para a gente fazer essa comparação com o que eu estou falando. Ou seja, a Odebrecht entrou... Nós tivemos a Oi, 60 bilhões, a Odebrecht, 98 bilhões. O que a Fazenda começou a prestar atenção? E a Fazenda começou a se ligar numa coisa. E a Fazenda Pública publicou uma nota técnica número 8 de 2017, 2018, que dizia o seguinte: olha, a empresa em recuperação judicial, ela tem se utilizado da recuperação judicial como forma de blindagem patrimonial contra a Fazenda. Então, nós não temos dúvida, e a Fazenda não tinha que se preocupar com recuperação judicial realmente. Por quê? A própria execução fiscal diz que ela não se submete, o crédito é privilegiado pelo Código Tributário Nacional, e a própria lei da recuperação judicial prevê expressamente que a execução fiscal não se submete, o crédito fiscal não se submete. Exatamente. Se eu sou a Fazenda, e essa historinha que a gente percebe, eu não vou me preocupar com recuperação, meu crédito privilegiado, eu vou lá e executo, ponto final. Era isso que se pensava. Aí a gente já tem um problema hoje da eficácia, né, da própria execução fiscal, que tu sabe muito bem, e o custo da execução fiscal, e o tempo, né? Uma média de 8 a 9 anos, se eu não estou enganado, elas tomam conta hoje de 1/3 dos processos em primeira instância no Brasil todo, né? São números absurdos. E a Fazenda começou a se dar conta que esse procedimento também não era o melhor para fins arrecadatórios e começou a apostar em outras formas alternativas. Negócio jurídico processual, transação tributária, protesto. Só que eles chegaram, a Fazenda chegou à conclusão, e publicou isso nessa nota, que uma empresa em recuperação judicial deve 56 vezes mais, dada a proporção, de uma empresa que não está em recuperação judicial. E isso começou a chamar a atenção da Fazenda Nacional. E aí também nós começamos a ter as questões, as discussões, que acabou se tornando até se a execução fiscal se submete ou não, até onde vai a execução fiscal, conflito de competência, e nós tivemos decisões antagônicas do STJ, que gerou o tema de afetação 987, onde a gente tem hoje uma decisão que se aplica, que é o seguinte: a execução fiscal ela não é suspensa pelo juízo universal, né, da recuperanda, mas ela vai até o ato da penhora. Ela está proibida de exercer a constrição e a expropriação. Bom, o que adianta ter uma execução fiscal que vai lá, penhora, e aí as empresas vendem esse patrimônio com o juiz do juízo universal desconstituindo a penhora, uma vez que esse patrimônio é essencial para a sobrevivência da empresa, a sua venda através de UPI. E aí vem uma outra discussão, que na lei da recuperação judicial ela fala que a UPI não tem sucessão tributária, né? E isso foi tributária e trabalhista. O Partido Democrático Brasileiro ajuizou uma ADIM, né, querendo dizer que era inconstitucional a lei que teria a sucessão trabalhista,
e na ocasião, inclusive, se reforçou que não tinha tributária. Na nova lei, eu acho que está bem colocada, porque também se estende a não sucessão nas questões ambientais, que tem impedido a venda de muitas indústrias em razão de solo contaminado, em razão de diversas coisas que são piores até, né? E aí, o que a Fazenda começou a observar? E aí a gente começa a olhar essa conexão de engrenagem, que na verdade falta lubrificação ou falta alguma coisa, que é o fiscal, o tributário com a insolvência. Eles começam a invadir o campo um do outro, mas não se comunicam. O juiz, né, como você é um juiz de uma vara de execução fiscal, ele não tem a noção da realidade do que é uma recuperação judicial. O juiz da recuperação judicial, ele não entende muito de direito tributário. Essa é a verdade. E o pior, a gente está falando de varas especializadas. Mas a grande realidade é que no Brasil a maioria não é especializada. O juiz que trabalha com execução fiscal da Fazenda Estadual também trabalha com a Federal, por competência residual, faz recuperação judicial, Maria da Penha. É uma loucura. É uma loucura, na verdade. Então, tu querer que um juiz faça isso tudo com o mesmo nível de excelência é algo utópico, né? E não por culpa do juiz, porque a gente sabe até que aquele juiz que não é especializado, ele sofre muito mais do que o juiz que é especializado, né? Aí vem uma das críticas, né? A questão da criação de varas especializadas, como tu tem o privilégio de trabalhar, porque tu torna ela mais eficiente, né? Mas onde é que as coisas acabam se conectando? O que a Fazenda olha? Olha, eu tenho uma situação que a lei diz que eu não me submeto a uma recuperação judicial, mas eu não consigo efetivamente exercer o meu direito ali dentro de expropriar e pegar meu valor. E quando vê o juiz da vara do juiz universal, autoriza a venda de um OPI, onde se esvazia basicamente toda a atividade empresarial, não sobrando praticamente nada. E eu tomo um calote fiscal, vamos dizer assim. Aí o empresário tem culpa. Porque quem chamou a atenção e quem trouxe o fisco e a Fazenda para dentro da nova lei, que muita gente não está gostando, é justamente esse tipo de pensamento e de consultoria. Que aí, Thiago, a gente vai chegar no mesmo raciocínio dos parcelamentos especiais. Voltando lá no primeiro refis. Quem, na tua condição de juiz, não gostaria de voltar ao refis 1 com penhoras de faturamento? Aquilo ali era uma situação totalmente extraordinária, né? Enfim, a gente teve uma palestra uma vez no TRF sobre a criação do refis e foi assim uma medida genial para fazer caixa num momento extremamente sensível. Mas toda essa temática, assim, a expressão que me vem à mente assim, é que o cachimbo entorta a boca. O cachimbo entorta a boca. E aí, o que nós temos? Assim? O tributário sempre veio com muitas prerrogativas, com muitas vantagens, com muitas benesses, desde lá o CTN, e isso veio ecoando na legislação que veio depois. Sempre com essa temática, como tu colocou. O tributário com aquela vantagem, com aquele poder, eu não preciso me envolver com recuperação, o meu crédito é privilegiado, eu vou lá e tomo o resultado, né? E isso veio trazendo, que eu costumo dizer que são as infinitas vantagens, infinitas prerrogativas, ou infinitamente expansíveis prerrogativas do tributário. Eu estou escrevendo sobre isso, eu não consigo terminar, eu não consigo chegar ao ponto final, assim, não, agora acabaram, assim, porque sempre eu me sujo, mas tem mais então, isso, tem mais aquilo. Te ligar para não te dar mais ideia. Porque assim, são realmente incontáveis prerrogativas que o poder público tem diante do contribuinte, e isso veio, como o cachimbo entorta a boca, isso também ecoou na lei de 2005. Que eu não sou empresarialista e muito menos especialista em direito falimentar, nem por formação, como eu já confessei, mas assim, eu julgo que é uma lei muito boa, muito bem escrita, com muitas realmente feita por quem conhecia a matéria com muita profundidade. Concordo. Só que é uma lei maravilhosa, só que ela veio com esse vício de origem com relação ao tributário, que afastou o tributário, porque o tributário tinha o poder de praticamente tudo, não é? De invadir lá o resultado. Era assim que funcionava. A gente que trabalhou
lá na concordata, né? A gente tinha penhora, ia fazendo a penhora e levava para o leilão e depois mandava para o fisco, para o juízo falimentar, quando tinha créditos preferenciais, enfim, sempre tinha, a gente acabava remetendo os valores. E aí acabava que o crédito tributário praticamente podia tudo, e aqui chegando no ponto da minha colocação, que é a situação do físico ficar com praticamente nada. Né? Pode tudo, os mais fortes poderes perante o contribuinte e resultado é pífio, como tu colocou, o resultado da execução fiscal. Pelo menos ao longo desses últimos... eu estou na execução fiscal há praticamente 18 anos. Vamos dizer assim, foram uns 15, talvez 13 anos de uma ineficácia, um pensamento muito burocrático, uma administração que não era muito eficiente. Mas, assim, justiça seja feita, eu quero honrar os procuradores, essa nova geração que chegou e trouxe um novo pensamento para a procuradoria, uma gestão mais estratégica. E eu não estou falando simplesmente de suspensão das execuções de 1 milhão, né, que assim, pode ser até questionável num país tão carente de recursos, né, mas com um pensamento mais racional das execuções. O que se deve fazer? Então, vamos executar quando existe um mínimo de viabilidade de recuperação, né, daquele crédito fazendário. Vamos executar com um tempo menor a contar do fato gerador, porque a gente pega os fatos mais frescos, mais quentes, com uma empresa em atividade. Vamos investir energia, não vamos ficar soterrando o Thiago e os juízes da execução com lixo, com perdão da palavra. Né? Vamos entrar com créditos mais quentes, mais viáveis, e isso também ecoou no processo de recuperação, como tu bem disseste. Eu ouvia deles, olha, a gente quer entrar na recuperação e não consegue, a gente faz conflito de competência, não consegue, tenta, e o fisco acabou, tinha tanto poder, o Renato Lopes Beixo fala isso, que isso aí acabou viciando a fazenda pública, nessas prerrogativas, que não precisava gerenciar o seu crédito, ele ficou viciado, tantos favores, tantas vantagens, tantas prerrogativas, que acabou subvertendo o sistema. E o sistema de, já que tu pode tudo, nós vamos patrolar e vamos seguir. E eles quando tentavam correr atrás do prejuízo, já era tarde demais. Então a lei, ela é uma lei muito boa, muito bela, no entanto, com esse problema, assim, né? Veio permeado desses problemas. E eu queria te perguntar o seguinte, nós vemos esse nó, né? Nós, do tributário, e vocês, do empresarial, né? Vamos tirar esse muro de nós e deles, né? Porque, enfim, dicotomias e polarizações a gente tem que evitar. Mas a gente está com esse problema que é o nó da execução, com o tema 987. Né? É o 57 que o STJ, com esse fundamento que tu bem disseste, e continuou com o mesmo fundamento agora, com o mesmo resultado, afastando o tributário. Não, tem parcelamento, mas isso aí é muito pouco, esse parcelamento ainda não dá desconto, esse parcelamento é inviável, então nós não podemos sufocar a atividade da recuperanda, e aí se afasta e aí vem a liminar do ministro Fux na reclamação, enfim, a execução fiscal empresarial está assim, na pauta do momento, realmente, com muito vigor, assim, é uma matéria quente, tanto que nós temos uma lei agora recentemente aprovada. Eu queria te perguntar, finalmente, depois desse lá todo, qual é a tua projeção? A gente vai desatar esse nó, Luiz? É isso que eu quero saber, a gente vai conseguir desinosar essa problemática do tributário na recuperação? Acho que não. Eu acho que isso vai trazer mais problemas. Quando tu fala dos procuradores novos, aqui eu faço elogio ao Carlos Reis, né, nosso amigo, um cara que tem um pensamento fora da curva e tem esse pensamento de como eu consigo recuperar meu crédito melhor, dando condições. A Daniele Nascimento, também procuradora da Fazenda Nacional, que tem aquele livro Neurociência do Pensamento do Devedor Tributário, que é sensacional, eu recomendo a todo mundo aqui, né? Que é uma geração nova, que vem com outro tipo de pensamento de raciocínio econômico. E cada vez que eu penso em direito, eu penso que, na verdade, a gente está sempre falando de economia por uma linguagem jurídica, basicamente. E às vezes essa linguagem não é mais adequada, né? Eu vejo que isso não vai ser... esse nó não vai sair. E aí eu falo assim, particularmente, que muitos dos procuradores que eu conheço não gostaram da nova lei. Porque a Fazenda está vindo com muita sede ao pote. E o meu pensamento, em razão da lei, tá? E o próprio Manuel Justino comentou isso no final do nosso curso, dizendo que a Fazenda
não está dentro da recuperação judicial, ela está com a ponta do bico do sapato, né? E então, o que se discute entre o pessoal da insolvência? A Fazenda tem que sentar como uma classe credora e negociar como todos os demais credores. Aí então a gente autoriza que ela peça falência, mas ela tem que negociar deságio e que negociar carência. Isso é utopia. Aham. É utopia, porque Infelizmente. essa disponibilidade do direito não existe e também nós não temos procuradores formados com esse enfoque. Seria um problema absurdo. E, na verdade, isso é utopia. É como tu falar, eu quero que isso aconteça, a única forma que tem de acontecer, senão não vale. Tá? Eu já tenho outro pensamento. Eu acho que deveria ter um parcelamento especial com regras muito boas para empresas que de acordo com a realidade dessas empresas, como nós já tivemos no Refis 1, com utilização de prejuízo fiscal acumulado na base de 70% para poder abater da dívida. A Fazenda tem que ajudar a empresa. Tá? E eu vou dizer uma coisa que é a conclusão minha, inclusive, isso. Não adianta tu ter um artigo 57 que exige que tu, olha, vai lá e fala com a Fazenda e negocia e me volta com uma CND que eu vou te dar, eu vou homologar teu plano. Eu acho que esse é o pensamento burro. Eu acho que esse é o mesmo pensamento que, por diversos argumentos, ele vai ter sempre debate. E seria mais fácil para a Fazenda dizer o seguinte: tudo bem, tu tem um passivo fiscal. Agora, a condição para eu homologar teu plano é tributo em dia. Uhum. Ou seja, olha por um lado arrecadatório, é muito melhor do dizer assim, tu vai entrar em recuperação judicial, então começa a pagar teu tributo em dia, e a gente vai ver uma forma de acertar o teu passado. E não falar para a empresa, não, tu vai ter que acertar tudo para que eu homologue o teu plano, senão tu não vai entrar aqui no playground, entendeu? Que é basicamente isso que eu estou fazendo. Quem é que vai conseguir fazer isso? E aí vem aquele choque que nós falamos no início. É o empresário bom que paga pelo mal, pela má utilização, né? E eu volto a dizer, quem não queria estar no Refis 1 hoje, acho que soltaria um foguete se conseguisse, mas o empresário conseguiu se ligar, olha, se eu esvaziar meu faturamento da empresa e transferir para essa, eu vou pagar quase nada de parcelamento, porque minha base de cálculo é justamente o meu faturamento, então eu vou... É mais ou menos isso, né? Então, o que eu vejo? Algumas alterações. Essa exigência do 57, ela segue. O que mais me chamou a atenção, e o que todo mundo tinha medo, é a possibilidade da convolução em falência por descumprimento do parcelamento, que foi alterado, na verdade, na 10.522, que altera o artigo 10A, B e C, né? Onde ele inclui ele altera o parcelamento que nós temos hoje em 84 para até 120 vezes. E na lei, na verdade, ela dá a possibilidade de convolução em falência, o que me chamou a atenção. Porque nas outras versões dos projetos dos quais eu lia e acompanhava, falava que a Fazenda poderia pedir a convolução, primeiro em 2 consecutivas e 4 alternadas, depois mudou para 3 e 6. Era um direito que a Fazenda teria que reclamar em juízo. Agora ela está na lei, nessa nova lei, que o não cumprimento da transação, do parcelamento, o descumprimento das regras é convolução em falência. Então, não existe uma discussão no juízo universal, que eu acho que seria salutar, olha, não consegui cumprir porque aconteceu isso. Tu imagina a quantidade de empresa falida que nós teríamos nesse ano de pandemia. Com certeza. Porque não conseguiram pagar em dia quem quiçá o nosso parcelamento, né? Então, eu acho que nesse sentido é ruim. Algumas coisas que eu olhei assim também, que são alguns toques, né? Por exemplo, se deixou claro, expressa a tributação sobre a contribuição social sobre a venda de UPI, sobre aquele ganho que na verdade tu não tem ganho, que é uma discussão que a gente tem, se tributa ou não, ou o deságio, né? Vamos dizer assim. O deságio. Então isso também não é uma coisa que quer dizer, só a Fazenda ganhou dentro da lei. É aí que eu quero chegar. E eu acho que não deveria ter sido dessa maneira. Eu acho que deveria ter sido de uma maneira muito mais branda e melhor conversada, a trazer a realidade de uma empresa de recuperação judicial. E aí, quando tu comentaste daquela liminar do ministro Luiz Fux num recurso de reclamação, que na verdade ele não fala que o 57 está valendo. O que ele fala, na verdade, é que a decisão do STJ não respeitou a cláusula de reserva de plenário, que é uma outra situação. Exato. Né? Mas o mais interessante não é a decisão do Luiz Fux,
é o ofício da ministra Nancy Andrighi, aonde ele pede esclarecimentos e ela manda um ofício de 3 folhas, e ela foi genial e sucinta, dizendo basicamente, Luiz Fux, se mantiver esse tipo de raciocínio de exigência de CND, além disso, está completamente dissociado da realidade de uma empresa em recuperação judicial, vai ser uma quebradeira. Então, o nível de consciência, de realidade da ministra Nancy Andrighi, que é uma ministra muito ativa nesse tipo de processo, e a distância do STF, como a gente fala, né, ela está tentando chamar ele para a realidade num ofício. E é o que a gente tem aqui. Né? E não adianta tu querer cobrar imposto à força ou fazer isso de uma maneira goela abaixo, como se diz. E aí, Thiago, é uma coisa que tu tem essa experiência, e eu penso muito nisso, que tanto a lei da recuperação judicial, ou seja, no que a gente fala na parte de falência, quanto a lei de execução fiscal, são 2 dispositivos que acabam empurrando o empresário para a criminalidade. Isso é indiscutível para mim. Se nós não tivermos um sistema de fresh start, onde o empresário fale, entrega tudo que ele tem, paga tudo, resolve tudo com o que ele tem e volta a ser empresário, isso é utopia também. Porque eu tenho uma frase que eu falo, o empresário não vai deixar de ser empresário, vai virar piloto de avião. Ele tem essa veia de empreendedorismo. E assim, a gente tem que fazer essa distinção daquele empresário que calcula mal, aquele empresário que teve um tombo, daquele empresário que é o devedor contumaz, que enriquece em cima do não pagamento de tributo e desregula o mercado. Tá? Então, sim, eu acho que a lei colocou a recuperação judicial e classificou como se todos fossem devedores contumazes. E esse é um problema. E eu falo, é melhor a Odebrecht em recuperação judicial ou é melhor a Odebrecht falida, com 22 mil empregos? Então, tem um cunho social. Às vezes, para uma cidade pequena, pega uma cidade pequena, emprega 200, 400 pessoas, que é praticamente 30% da população. É melhor essa empresa quebrar porque não pagou o fisco federal, porque a gente não está falando no estadual nem no municipal. Né? E o custo social disso. Aí eu volto àquela discussão, àquela dicotomia, né, da função social da empresa, né, e a indisponibilidade do direito público, a indisponibilidade do tributo. E aí se discute de maneira muito voraz, né? Não, é suprema a implementação do princípio da indisponibilidade, ela é soberana sobre da empresa. Será? Será que elas não têm que... Temos que repensar isso mesmo, né? Eu faço eu já escrevi um artigo, acho que eu botei sobre isso, que na verdade não existe essa supremacia de um princípio sobre o outro. Eles têm que se harmonizar. Então, e tem casos que a gente vê assim que empresa tem uma função social absurda na sociedade, que não é o recolhimento do tributo que é o mais importante que ela faz. Se ela parar, alguém vai morrer, né, como eu digo. Se ela parar, vai parar muita coisa. E aí tu vai fazer ela quebrar a qualquer custo para satisfazer uma migalha para a fazenda pública. É isso que eu tento, e que eu tento achar uma solução para isso, e que eu penso muito nisso. E aí a gente vai ter aquela situação. Ou tu senta como um credor normal e participa de uma assembleia, ou tu tem um parcelamento muito específico para isso. E entre as duas opções não me resta dúvida que seria a criação de um parcelamento em condições muito especiais, com um acompanhamento da empresa. E eu sempre pensava isso há muito tempo, só que daí me vem sempre na cabeça o refis. Gente, se tu fizer um parcelamento tão bom que tu consiga adequar o passivo fiscal de uma empresa de recuperação judicial, quanta empresa será que não vai simular crédito para entrar em recuperação judicial só para se beneficiar do parcelamento? É o que me vem à cabeça com a prática. É o que me vem na cabeça com base em todo o trabalho que a gente já teve. Porque a gente é advogado, a gente não fica vendendo tese ou vendendo ideia para o empresário. A gente assiste, a gente escuta, a gente observa, a gente percebe. Assim tu como juiz, quanta coisa tu olha e tu enxerga o que tu está vendo ali, né? Claro. O cara que não tem nada a ver com isso, com aquele cara que esse aqui não está nem aqui, na verdade, não é nem ele que deveria estar aqui, né? Então eu acho que a nova lei,
ela é boa em vários sentidos. Ela traz muitos avanços, e muitos desses avanços basicamente foram positivar entendimentos jurisprudenciais, tá? Basicamente isso. Sim. Ela cria a insolvência transnacional, que a gente não tinha como fazer essa contrapartida com outros governos. Ela cria métodos alternativos de resolução de conflito, que a doutora Samantha Lobo escreveu muito bem sobre isso, participou dessa formatação, e ela é administradora judicial da OI, né, tem experiência nisso. O Ivo Weisberg também, acho que finalizou a parte do Deep Finance. Coisas boas. Mas aí vem a minha crítica pessoal. Não adianta a gente ter uma perspectiva de futuro se tu não sabe se tu vai sobreviver ao parto, né? Então talvez muitas dessas coisas não se realizem porque a exigência inicial é uma certidão negativa de débito. Sim. Né? É engraçado, mas a gente fala de tanta coisa boa. Ah, quando eu crescer eu vou pra Disney, quando eu crescer eu vou não sei o quê, eu vou pra um monte de lugar. Tu nem nasceu, tu não sabe nem até que idade tu vai viver, né? Então eu falo sobre isso, e essa é a minha visão do que tem aqui. A lei é boa, tem muitos avanços, sim, e aí são aquelas críticas. Ou entra a lei do jeito que está e paga-se o pedágio, ou ficava como estava. Aí a minha crítica também é o seguinte: do jeito que estava não dava. Porque realmente é escandaloso o uso de UPIs de forma a fraudar o fisco. A ponto de não sobrar nada nas empresas, não sobrar atividade empresarial qualquer, né? Nessa nova lei, inclusive, existe uma previsão que, na verdade, está na 10.522, que de cada UPI ou venda de ativo, 30% fica para pagar o teu saldo devedor com o fisco lá do parcelamento da transação. Só que eu achei que foi mal redigida, porque isso não está na lei, isso não está na 4458, está na 10.522. Isso deveria estar expresso. Uhum. Então tu tem que ficar pulando daqui para lá, e daqui a pouco o juízo universal. Eu acho que vai gerar confusão, tá? E também a questão de UPIs, da possibilidade de se ver se teve ou não, tu tira a segurança jurídica da UPI. Então, e outras coisas, tem muitas coisas, muitas questões tributárias, a gente poderia falar horas sobre isso. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção é a reclassificação dos créditos extraconcursais, onde o crédito da fazenda ele prevalece sobre o crédito do administrador, sobre os custos do administrador judicial em tomar conta daquela falência. Então isso isso para mim é muito grave. Quem é que vai querer pegar uma recuperação judicial, que possa se convolar em falência, se o administrador judicial vai ter que colocar dinheiro e convolando em falência como essa concursal, ele não vai receber nada porque a fazenda vai receber na frente dele. Pois é. Não. Entende? Inviabiliza, né? Inviabiliza um trabalho que, na verdade, é muito importante, em um trabalho que nós temos empresas hoje gigantescas. Agora mesmo, o próprio Sérgio Moro está na Alvarez e Marçal, né? Que é uma das maiores empresas de reestruturação do mundo. Então, são empresas que têm estruturas pesadas para prestar um serviço de qualidade e têm profissionais muito bem gabaritados. Como é que uma empresa dessa de administração vai pegar uma situação dessas, vai fazer a conta? Qual é o passivo fiscal? Quanto é que eu vou gastar? Não quero, excelência, obrigado. Vai começar a pipocar nesse sentido também, né? Sim. Eu queria, assim, meio utopicamente, eu sou meio esperançoso, eu queria que muito que a Fazenda sentasse e negociasse como um credor e pudesse votar, né, na Assembleia. Essa é a ideia é a ideia que se seria fantástico, porque esse parcelamento que foi aprovado, assim, eu tenho que concordar contigo, não acho que vai ser a solução de todos os problemas, né, aumentar de 84 para 120. E sem grande desconto, né? Só o fato do INSS não poder ser parcelado acima de 60 em razão da reforma previdenciária já quebra todo mundo. Por exemplo. Então tem muitas travas, né? Muitas travas. E eu senti um desejo do credor fazendário de poder participar de uma forma mais ativa realmente no processo. Só que nós temos, assim, aquelas pessoas de boa fé, empresários que, por exemplo, chegam lá para mim, olha, doutor, eu entreguei os anéis e os dedos no ICMS. Exato. Para conseguir equalizar e conter o passivo tributário, que o passivo descontrolado é um problema, né? Passivo sem controle inviabiliza completamente. Não busca mais. O empresário que deixa o passivo
até estou escrevendo sobre isso. Quem deixa o passivo tributário descontrolado, a conta chega, e vai chegar de uma forma pesada, muitas vezes com uma certa surpresa, entre aspas, e vai trancar, por exemplo, um fluxo de caixa para pagar um credor, um fornecedor, uma folha, e causar problemas que, enfim, é uma bola de neve. E aí o cara entrega os anéis e os dedos no SMS, chega lá para mim e já está, assim, sufocado. Né? E eu só vejo, é um cara de boa fé que está tentando controlar esse passivo, às vezes, enfim, como tu disseste, comprou uma tese e foi induzido, ou foi se deixou iludir por uma solução milagrosa, né? Vamos diluir o faturamento aqui, vamos renovar a personalidade jurídica colar, vamos trocar, vamos intermediar aqui. Vamos compensar. Nem fala nisso. Títulos da e aí... enfim, tem aquelas coisas assim de prateleira, assim, que a gente, tem fraudes assim de prateleira que a gente conhece já, é na primeira página do manual, né? E aí tem o cara de boa fé e tem realmente quem abusa, quem não merece as vantagens que a gente imagina que fossem necessárias se dar para o empresário. Como disseste, lá em Lajeado, eu sou natural de Lajeado, tem 2 frigoríficos, cada um deles emprega 2.000 funcionários. Né? Tanto que teve um surto de Covid muito forte, porque em frigoríficos, não se sabe bem porquê, mas teve um surto fortíssimo de Covid. Olha, se para a empresa, gente, é uma tragédia para a sociedade. Para um retrocesso social. A nossa, que é a função social, situação, né, que a gente fala na teoria, essa é a prática. Com toda certeza. E eu falo sempre que a execução, e talvez eu tenha visto lá nas minhas decisões, a execução fiscal não tem o propósito de sufocar o contribuinte. Muito pelo contrário, né? Não podemos matar a galinha para ter os ovos. Então, a gente tem que tentar o máximo possível proporcionar o prosseguimento das empresas que têm tem intenção e tem condições e pessoas de boa fé. E aí eu quero te falar, eu sei que já me falou bastante sobre essas situações, e a lei trouxe de novo essa consolidação substancial, e a lei veio tentando mais uma vez, falamos com o André sobre a separação, tentando reforçar o que é muito óbvio, que, enfim, o interesse econômico que as empresas possam frutificar, e se deu errado, enfim, a quebra faz parte da atividade econômica, ressalvadas as situações de má-fé, de dolo, de fraude. Mas eu queria te perguntar essas consolidações substanciais e com relação ao grupo econômico. Nós teremos uma conversa na semana que vem com o nosso amigo Norton, né? Meu compadre, para falar e falar sobre o grupo econômico. Mas aproveitando aqui a tua presença, porque a lei trouxe já alguma sinalização com relação a essas situações. Enfim, a execução fiscal está na pauta do momento realmente, e o grupo econômico é mais uma dessas evidências, né? Qual é, assim, o teu feeling a respeito dessa temática do grupo econômico na recuperação e na falência? O que eu penso na questão da discussão que se tem sobre consolidação substancial ou não, né? A gente sabe que o benefício da recuperação judicial, quando concedido, ele não abarca os avalistas ou fiadores, né? Então, quando os bancos, quando as instituições basicamente vão liberar um dinheiro, eles acabam pedindo aval de empresas do mesmo grupo econômico. E essas empresas, em tese, societariamente, elas não têm nenhuma responsabilidade fiscal umas sobre as outras, se tu for ver por um lado. E acaba que elas não têm passivo e elas são obrigadas, por vezes, a entrar na recuperação judicial para não ter expropriado seu patrimônio, né? Eu acho que existem situações diferentes da questão de responsabilidade. E até eu te confesso que, lendo a lei, eu nunca tinha passado isso pela cabeça, mas foi hoje isso que me passou pela cabeça. Eu vou escrever um artigo justamente sobre isso, sobre a questão da responsabilidade tributária e consolidação substancial. Porque tu pensa o seguinte, o que caracteriza grupo econômico para fins de responsabilidade tributária, né? E o que caracteriza grupo econômico para fins de consolidação substancial dentro de uma recuperação judicial? Ou seja, se eu tenho uma consolidação substancial onde eu estou atraindo a responsabilidade de todos os créditos de uma empresa sobre um grupo econômico como um todo, isso caracterizaria para fins fiscais de, olha, eles têm o mesmo, a mesma gestão, é o mesmo dono, caracterizaria dentro daquelas hipóteses
na verdade, se ela está reconhecendo para fins de insolvência que é um grupo econômico, eu poderia redirecionar a execução fiscal para as demais, por exemplo. Eu te confesso que esse é um tema que eu acho que as pessoas não pensaram na repercussão tributária ainda. Mas já existe decisão, até do caso Dolly em São Paulo, que é o seguinte: é pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Tu tem uma empresa que tem um reconhecimento de grupo econômico para fins fiscais, mas não está na recuperação judicial. Aí acontece que o juiz diz o seguinte: olha, pau que bate em Chico, bate em Francisco, então se tu tem o reconhecimento de grupo econômico esse aqui, então também tu pode emendar inicial, entrar como recuperação judicial, como consolidação substancial. E a gente sabe que existe a questão, a gente conversou sobre isso, sobre a questão do litisconsórcio atemporal, né? Então tu pode atrair... Bom, se eu estou sendo, na verdade, expropriado só pelo fisco por ter sido considerado grupo econômico daquele que está em recuperação judicial, em tese, eu estou, de uma maneira ou outra, usurpando o direito dos demais credores. Então vamos botar todo mundo na mesma sala e vamos dividir isso aqui de forma igual, né? Aí, só que aí vem tudo que a gente falou nisso. Os privilégios do crédito tributário. Se tu pega o livro do Araquém Assis, quando ele escreve sobre a execução fiscal, se tivesse volume e áudio, tu sairia de tanto grito que dá ali dentro, né? Porque ele consegue destruir. Mas eu penso que essa questão da consolidação substancial ela é necessária por essa situação, né? Ou seja, os ativos foram dados garantia, ou seja, então vamos trabalhar tudo dentro de uma situação só. E mais, eu até tenho um caso que foi considerado um grupo econômico pela existência de uma patrimonial, e a patrimonial foi considerado um grupo econômico para fins fiscais, exatamente esse caso. Só que se tu para olhar, a patrimonial existe antes mesmo da existência da empresa que entrou em recuperação judicial. E elas não têm ligação no sentido de cruzamento de contas ou de transferência de patrimônio. Mas é o mesmo caso de offshore. Não interessa que tipo de offshore é. Tu é uma offshore, então tu vai para a parede como todo mundo vai. Então eu acho que nesse sentido, Thiago, a gente tem muita coisa ainda. E eu acho que assim, nova lei, novos artigos, novos livros, novos artigos em cima dos artigos, né? Nova jurisprudência. O bom é que eu escolhi uma área para trabalhar, que seja o tributário, seja a insolvência, que são dinâmicos, né? Elas estão sempre em rotação. E isso nos obriga, né, a estar sempre entendendo fiscal, administrativo fiscal, processo civil, que também mudou. Isso é bacana. E a gente tenta, olhando as coisas de longe, assim, olhando de uma forma, tentar fazer com que elas se aproximem, porque eu sou o tipo do cara que eu acho assim, na posição de advogado, eu quero que eu tenha instrumentos adequados para ajudar as empresas. E eu acho que, e hoje eu sou dessa opinião, se eu consigo sentar com o fisco e resolver um problema fiscal de uma empresa, eu estou fazendo o empresário botar a cabeça no travesseiro. Não tem que pegar um empresário que vai ter o primeiro leilão da empresa, o segundo leilão da empresa. Que nem eu digo, a metade dos empresários já é tarja preta hoje, né? Tanto remédio que tomam. E no final, quem carrega nas costas do país são os empresários. Se a gente for olhar, é como disse o Ives Gandra no primeiro congresso do CARF, acho que foi o primeiro e único congresso do CARF no Maxud. Que o governo, com essa carga fiscal, ele acaba matando o camelo que faz com que ele atravesse o deserto. Ou seja, se o camelo morrer, vai ter que caminhar no meio do deserto, que não vai sobreviver também. E eu concordo com esse tipo de pensamento. E o que eu vejo é que a nova lei ela entrou num momento inadequado, com uma conotação, excluindo o lado bom que eu falei, muito forte do fisco, de recuperar a perda fiscal que nós tivemos esse ano. Por quê? Eu nunca vi uma velocidade alta de uma questão... E tudo que envolve economia, se prestar atenção, as votações têm sido um acordão entre o Centrão e o governo, né? Porque aí entra aquela questão das linguiças e das leis, né? Mas eu acho que quando o Paulo Guedes publicou que tinha o aval da Fazenda, não é que tinha o aval da Fazenda, tinha a caneta da Fazenda lá dentro que desenhou, né, e recortou a lei. Eu acho que isso deu um sentido pejorativo para boa parte dos juristas que vivem só no mundo da insolvência, né? E sempre foram contra os fiscos, mas a gente não pode deixar
lembrar, de esquecer nunca, na verdade, né? Que não se pode fraudar o fisco o tempo todo vendendo o PIs e não deixando nada para quem tem um crédito privilegiado e que se quer se submeter a uma recuperação judicial. E eu sou da ideia, e eu sou desse pensamento que sim, se vender uma UPI tem que deixar sempre uma parcela para a fazenda. Todo mundo tem que ganhar. A recuperação judicial Claro. tem que ser um ganha-ganha. O que faz com que a recuperação judicial não ande como todo mundo gostaria é porque todo mundo quer puxar, que são chamados hold-ups, né? Todo mundo quer puxar para o seu lado e aí ninguém ganha. A trava bancária puxou bastante, né? E agora tá tendo um certo revide. Tem que trazer o Manuel Justino para falar sobre trava bancária ali. Ele... E é engraçado porque a gente, nosso modelo constitucional é de uma economia de mercado, pelo menos idealmente, que preserva a liberdade e propriedade, né? E a gente realmente precisa da atividade econômica. O Estado não tem atividade para sustentar, com atividade lucrativa, sustentar enfim, os serviços públicos, justiça, segurança, saúde e tudo mais, né? O Estado tem que ficar mais leve. Mas, Luigi... tem, com toda certeza. Não, isso é inconteste. Luigi, eu te prometi que a gente ia ficar dentro de 1 hora, já descumpri a minha promessa, a gente extrapolou 1 hora. Mas assim, ó, eu vou ter que encerrar. A gente gostaria de estar conversando contigo por muitas horas ainda. A gente vai falar no privado, mas aqui em público a gente vai ter que se limitar, porque, enfim, a gente tem que... Chega uma hora que o dia tem que acabar, né, Luigi? Então, Luigi, eu quero te agradecer demais, assim, mais uma vez, assim, a tua presença, tua fala aí, teus ensinamentos, suas reflexões, realmente engrandeceu demais aqui o nosso perfil e seguramente o meu pessoal aqui da execução gostou demais de estar contigo também. Então, realmente foi uma atividade muito legal e te agradeço demais mesmo. Tiago, eu que te agradeço, né, e eu faço questão de ressaltar aqui a tua competência e a gente sabe que tem um pessoal que gosta muito de falar mal de funcionário público, de juiz, mas porque não conhecem os juízes e funcionários públicos que a gente conhece, né? Então eu sempre falo da tua pessoa, do Carlos Reis como procurador. Eu acho que tu é esse juiz que olha caso a caso, numa era que tem milhares de processos digitais, e tu consegue fazer essa distinção. E também tu é um cara que estuda, que busca entendimento, e outra coisa também que eu sempre tirei o chapéu pro Norton, né? Poxa, o cara é juiz federal, já tem a família, os filhos dele, vai largar tudo para fazer aula sexta e sábado, e ainda vai para aula, todos os colegas são advogados e ficam criticando o juiz, entende? É muita coragem. Eu sou muito fã do Norton, na verdade, né? Mas eu tenho que ressaltar essa capacidade de vocês. Então, eu que te agradeço, sou muito fã do teu canal aqui, e eu volta e meia, em vez de olhar na lei comentada, eu dou uma olhada aqui, umas rapeadas que é mais fácil, né? Já tem tudo ali, muito mais tranquilo. E, cara, te agradeço demais. Tu sabe que ano que vem aí a gente vai estar junto em vários projetos, né? E Partiu! E os livros vão ficar pro outro ano ainda, não sei. Sim. Eu tô te devendo uns artigos, um projeto, um livro, aí tá difícil atender todos os compromissos. A gente tem isso. Por enquanto as crianças nos consomem, mas uma hora quando a gente para. Não, vai acontecer ao seu tempo. E as questões também têm um amadurecimento assim, intelectual também. Ó. Sim, e isso vem do dia, isso aparece, né? É interessante. Mas eu que te agradeço, Thiago. Agradeço muito mesmo. Maravilha. Então tá. Acho que a gente encerra por aqui, então, Luiz. E agradecer demais o pessoal que acompanhou a nossa conversa aqui. Se me autorizar, eu deixo gravada aqui para o pessoal, quem não pôde acompanhar, poder assistir num outro momento, né? Claro. Que ótimo. E aí fica salvo aqui para o pessoal acompanhar, e acho que sempre é bom a gente compartilhar essas informações aí com nossos interessados. Certo, meu querido? Meu querido. Um abraço e pode botar a trilha sonora aí que começou. Não está engatilhada agora aqui, tio. Mas muito obrigado. Então, uma boa noite, pessoal que nos acompanhou. Por ter aguentado aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.